Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marlon Nascimento do Laboratório do Bordado e a gente está começando agora mais uma aula do nosso curso gratuito de Wilco Embroidery Studio, tá bom? Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, não estou com a nossa máquina de bordar aqui atrás porque o objetivo é simples hoje, é mostrar como fazer para a gente redimensionar nossos desenhos, girar e fazer algumas alterações que não necessitam da máquina, porque a gente já pode ter o nosso desenho no computador e a gente vai editar ele para conseguir fazer coisas diferentes com partes do desenho ou com ele mesmo. Então a gente vai redimensionar, vai rotacionar, vai transformar ele para que a gente consiga melhor aproveitamento do mesmo desenho que a gente já tem, tá bom? A gente vai começar a aula já, então já se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Já curte esse vídeo porque vai ser uma aula muito interessante e vai te ajudar muito nos próximos passos. Então pessoal, como eu falei agora há pouco, eu vou começar aqui com um desenho que eu já tenho pronto aqui no computador, né? Um desenho que um cliente me pediu, que ficou muito bom por sinal. A gente bordou em malhas. E eu vou agora ensinar vocês como redimensionar esse desenho, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar ele, ou com o mouse, aqui, selecionando ele, todo ele, né? Ou selecionando ele com Ctrl A no teclado. E aí, para a gente redimensionar ele, eu posso fazer de duas formas aqui no Wilcon. Ou eu pego ele pela borda aqui, por essa borda, a gente pode fazer isso de duas formas. Ou eu seleciono ele e arrasto pela borda na diagonal, porque ele vai redimensionar proporcionalmente. E o que significa proporcionalmente? Significa o seguinte: eu vou aumentar ele na proporção que ele já está, tá? Eu vou aumentar ele tanto na largura quanto na altura, sem que ele perca as proporções. Eu não tenho nem como dizer isso, mas as proporções que ele já tem. Por exemplo, o B não vai ficar distorcido, o A não vai ficar distorcido, o ursinho aqui não vai ficar distorcido. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu arrastar e redimensionar pela lateral aqui, ó, fica todo zoado, tá vendo? Fica todo distorcido, não fica da forma que eu quero. Então a primeira forma é redimensionar pela diagonal, tá? Mantendo a proporção, se é uma coisa que tem proporção, como esse urso. E a segunda forma de redimensionar, que é muito mais precisa na verdade, é aqui nessa régua de dimensões. Aqui eu tenho a posição na tela, esse X aqui é a posição do desenho na tela, e o Y é a posição na largura, e o Y é a posição na altura. Ou seja, se eu vir aqui e mexer, colocar no zero, ele vai mexer um pouquinho para a direita, porque ele estava no menos X. Isso aqui é que nem um plano cartesiano lá na matemática. E eu não vou começar a falar de matemática agora para você não surtar, tá bom? Mas aqui é tipo como se fosse um plano cartesiano. Então se eu coloco o zero aqui, ele vai para o zero na largura, e aqui vai para o zero na altura. Só a posição na tela mesmo, tá? E aí, aqui eu consigo mover não, eu já movi aqui no XY. Aqui eu consigo mudar as dimensões dele, tá? Do desenho em si. Então, digamos que eu queira esse desenho com 10 centímetros. Cuidado, porque aqui ó, ele mostra em milímetros, tá bom? Então, quando eu for mudar isso aqui, eu não vou mudar para 10 centímetros, eu vou mudar para 100 milímetros, que é proporcional a 10 centímetros. Então, é a mesma coisa que 10 centímetros, na verdade. Então, eu venho, coloco 100. Percebeu que mudou aqui tanto no W quanto no H? Então, porque esse cadeadinho aqui, ó, tá fechado. Quer dizer que eu vou mudar a altura e a largura ao mesmo tempo, tá? Então, eu cliquei e já aumentou o nosso desenho, tá? Eu mudei aqui e apertei Enter, tá? Só para situar. Então, ele já aumentou o nosso bordado, aumentou a quantidade de pontos aqui também, né? Eu consigo verificar aqui que essa é a quantidade de pontos. Deixa eu voltar para vocês verem. Aqui, ó, na esquerda embaixo, tinha antes 9.000 pontos, tá vendo? É um desenho bem denso, né? Apesar de ser pequeno, ter 5 centímetros, ele é bem feito, ele tem bastante matizado, tem bastantes pontos. Então, quando eu aumentar aqui para 10 centímetros de largura, e ele vai ficar com 11 centímetros de altura, e vai
dobrar a quantidade de pontos também, mais que dobrar a quantidade de pontos, tá? Beleza. Então, outra coisa que eu ia mostrar, que eu não mostrei, é se esse cadeadinho aqui estiver aberto. Estiver aberto e eu mudar a largura do desenho, ele vai ficar desproporcional, tá vendo? E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque quando a gente mexe com logos, com desenhos que já estão feitos, a gente não quer deixar eles desproporcionais. Então é muito interessante que a gente sempre trabalhe com esse cadeadinho fechado, ou redimensione, se a gente não se preocupar muito qual que é o tamanho exato, puxa aqui pela diagonal, tá? Para mexer a altura e largura ao mesmo tempo, mas nunca mude só a altura ou só a largura, tá bom? Então, essa é a primeira dica, que é como redimensionar um desenho, tá certo? Segunda coisa que a gente ia tratar nessa aula é como girar um desenho. Mesma coisa, seleciono o desenho para começar. E aí, eu venho aqui e clico de novo em cima dele. Você percebe que quando a gente seleciona, aparecem esses pontinhos pretos na tela em volta do desenho? Pois então, se a gente aperta de novo em cima do desenho, mas tem que clicar em cima, tá vendo? Em cima de alguma área bordada. Ó, se eu clicar fora, não vai. Se eu clicar em alguma área bordada, vai aparecer esses pontinhos vazados. Isso significa que agora eu posso girar esse desenho, certo? Então eu clico aqui em algum ponto da borda, que é esse vazado, e eu posso girar o desenho agora, tá? E eu giro da forma que eu quiser. E aí você pode me perguntar, Marlon, para que eu vou usar isso? Então, imagine que na sua máquina você trabalha só com bastidor de lado, por exemplo. E aí você precisa que o seu bordado fique de lado. Você tem duas formas de fazer isso. Ou você rotaciona o desenho na máquina, tá? Existem algumas opções na própria máquina, cada máquina varia um pouco onde é essa opção, mas existe a opção de rotacionar na máquina e existe a opção de rotacionar aqui no Wacom, ou em qualquer software que você use, se não for o Wacom. Aí você pode vir aqui e rotacionar dessa forma, tá vendo? Vem aqui, gira da forma que você preferir. E aqui embaixo, se você olhar perto de onde eu mostrei para vocês o ponto aqui, mostra quantos graus que eu estou rotacionando, tá? Então lembra lá quando você estudou matemática no colégio, aquele negócio de 90 graus de giro, 180 graus? Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente olhar aqui, ó, tá quase 90 graus, ou seja, eu girei ele meia volta, certo? Um quarto de volta, na verdade, eu girei ele assim, certo? E por aí vai, assim a gente consegue rotacionar o desenho para como a gente precisar, certo? Que uma outra coisa muito interessante que eu ia mostrar para rotacionar desenhos é o seguinte. Imagina que eu quero fazer uma forma geométrica. Eu quero fazer aqui um quadrado. Vamos fazer aqui um quadrado com ponto de costura. Ó, um quadrado tem lados iguais, né? Só que o que eu fiz aqui não tinha lados iguais, né? Ele é um retângulo, então. Um quadrado que não tem lados iguais é um retângulo. Então, eu posso redimensionar esse desenho da seguinte forma. Puxando pela borda, né? Como a gente acabou de aprender. Se eu puxar por aqui, ele vai crescer os lados de forma proporcional, tá vendo? Então, eu tenho que mudar a largura ou a altura. Digamos que eu queira um quadrado de 10 por 10. 10 centímetros por 10 centímetros. Então eu vou ter que vir aqui. Ó, como eu quero mudar só um deles, e se eu trabalhar com esse cadeadinho fechado, o que vai acontecer? Ele vai aumentar proporcionalmente. Não é isso que eu quero. Então eu vou dar um Ctrl Z. Se a gente apertar Ctrl, segurar o Ctrl e apertar o Z, ele volta, tá bom? Então, apertando Ctrl Z, eu venho aqui, seleciono o quadrado, tiro a seleção do cadeadinho, mudo aqui para 100, pronto, a gente mexeu na largura. Agora, vou mudar no H, 100 também. Pronto, a gente tem um quadrado perfeito, tá? Com altura igual a 10, largura igual a 10, e a gente pode usar isso, beleza? Mas, imagina que eu quero agora
girar esse quadrado. Não é desse jeito que eu quero. Eu quero que ele fique na diagonal, tá? Eu quero que as pontas sigam essa retinha aqui. Você pode achar que isso não faz muito sentido agora para você, mas trabalhando com os bordados você vai ver que é necessário saber esse tipo de coisa, tá? Essa é uma aula um pouquinho mais teórica, dá um pouquinho mais de dor de cabeça, mas quando você sentar para assistir e for praticando os seus bordados de verdade, você vai ver que vai ser necessário isso, tá? Então aqui eu selecionei, vou clicar de novo só em cima da linha aqui. Pronto, apareceu as botõezinhos para rotacionar. Então vou rotacionar agora 45 graus, tá vendo? Aqui, ó, aqui no cantinho esquerdo, aqui embaixo, tá vendo? 45. Então vim aqui, coloco aqui em cima da linha. Perfeito. Agora a gente tem um losango, digamos assim, né? A gente tá com o quadrado rotacionado. Tá bom? Então essa era a aula de hoje, tá? Eu ensino a vocês a como redimensionar o desenho e rotacionar o desenho, certo? Isso é muito importante para a gente fazer montagens de desenhos, que a gente vai ver nas próximas aulas também, como usar partes de desenhos para fazer novos, tá? Muitos clientes pedem para a gente mudar algum desenho ou arrancar partes de um, colocar junto com outros. E isso é bem importante para se saber, porque você vai precisar usar uma hora ou outra, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida quanto a isso, pode colocar aqui nos comentários, tá? Se você gostou dessa aula, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal para assistir todas as outras aulas que a gente já tem no nosso curso gratuito de Wilcon. E se você quiser aprender alguma outra coisa, sugira pra gente temas novos de vídeos que a gente vai fazendo sim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima, gente. Um abraço.